Ah, Vamos lá, então, Marcos capítulo 16, os versículos de 1 a 14. Eu farei a leitura, os irmãos estejam acompanhando. Como eu disse hoje cedo, eu vou tentar segurar bastante a minha voz, porque a minha garganta não está muito boa. Vamos lá. Marcos 16, de 1 a 14. Assim nos diz a palavra do nosso Deus. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despertar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, buscai a Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Lá o vereis, como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro, e de medo nada disseram a ninguém. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Depois disto, manifestou-se em outra forma a 2 deles que estavam de caminho para o campo. E indo eles, o anunciaram aos demais, mas também a estes 2 eles não deram crédito. Finalmente, apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. Irmãos, nós vimos no sermão anterior que Jesus foi crucificado por volta de 9 horas da manhã e morreu às 3 horas da tarde. Depois da sua morte, José de Arimateia pediu a Pilatos para que ele pudesse então pegar o corpo de Jesus e sepultar. Os discípulos tinham todos sumido, eles não estavam ali, eles tinham desaparecido, tinham ficado com tanto medo do que tinha acontecido que cada um caçou seu canto. E José de Arimateia, que era até o momento um discípulo escondido de Jesus, porque ele era membro do Sinédrio, então ele não podia mostrar que ele concordava com as ideias de Jesus, mas quando Jesus morreu, para cumprimento de promessa e também uma demonstração de devoção, José de Arimateia vai até Pilatos e pede para sepultar o corpo de Jesus. E ele tinha que fazer isso muito rápido, porque já eram 3 horas da tarde, e daqui a pouquinho o dia ia terminar, ia começar o sábado, o Shabá, e eles não podiam fazer nada disso no sábado. Eles tinham que sepultar Jesus antes do pôr do sol, o mais rápido possível. Então ele vai, pede o corpo, Pilatos fica abismado, fica surpreso, porque Jesus já havia morrido, tendo em vista que as pessoas geralmente demoravam nesse processo de crucificação. E então o sepultamento de Jesus ocorreu no final da sexta-feira. E aí, no pôr do sol, começaria o sábado. Maria Madalena e Maria, mãe de José, conforme o capítulo 15, versículo 47, elas observaram onde Jesus tinha sido posto. Elas viram para onde que eles levaram o corpo e onde eles sepultaram. E após o Shabá, essas mulheres, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, elas vão até onde elas ficaram sabendo que Jesus estava sepultado para embalsamá-lo, para colocar sobre ele as especiarias que eles usavam na época. Fazia parte da cultura deles, ungir os corpos. Elas não fizeram isso antes porque não deu tempo, ao que tudo indica. Porque quando Jesus foi sepultado, já estava próximo do findar da sexta-feira, elas não podiam fazer isso no sábado, foram embora, esperar o sábado passar, para que na manhã do primeiro dia da semana, elas pudessem realizar isso. Então elas foram até
o túmulo no primeiro dia da semana, só que chegando lá, elas não encontram o corpo. Encontraram um túmulo vazio, elas estavam até preocupadas, pensando assim, não, nós somos em 3 mulheres, nós não temos força para remover aquela pedra. Quem é que vai nos ajudar? A gente vai pedir a quem? Porque estava muito restrito as pessoas que elas poderiam pedir. Porque qualquer outra pessoa que não cresce em Jesus não iria aceitar isso. Eles não queriam envolvimento com os discípulos de Cristo. E aí, nesse momento, o texto diz que um anjo apareceu para elas e declarou que Jesus já havia ressuscitado dentre os mortos. E nesse momento, ele diz que elas não deveriam temer, mas que elas precisavam anunciar a ressurreição de Cristo, sendo assim, então, as primeiras testemunhas. E como era muito comum nos tempos de Jesus, e vocês viram isso nas exposições em Marcos, era muito comum a incredulidade. Todas as vezes que Jesus pregava o evangelho, todas as vezes que Jesus fazia sinais, todas as vezes que Jesus curava, havia muita incredulidade. As pessoas tinham muita dificuldade de acreditar. E agora nós percebemos aqui que os próprios discípulos, mais uma vez, mostram incredulidade. Porque as mulheres vão até eles e dizem, olha, Jesus ressuscitou. Um anjo falou com a gente lá na porta do túmulo. E aí eles disseram, nada, vocês estão doidas, isso não aconteceu. Isso porque Jesus já tinha dito que isso ia acontecer. Eles já tinham sido avisados que ele ressuscitaria dos mortos ao 3º dia. Jesus aparece para aqueles 2 homens a caminho de Emaús, e os 2 também só passaram a acreditar depois que Jesus parte o pão. Eles voltam, contam para os outros discípulos, e eles falam, vocês estão doidos, não aconteceu nada disso. Até que Jesus então chega para os 11 e fala assim, gente, mas vocês têm um coração duro demais. Então a gente percebe, irmãos, à luz desse texto, que Marcos quer nos ensinar que a ressurreição de Cristo, ela é recebida somente pela fé. Nós cremos nos testemunhos de testemunhas. Nós cremos que isso aconteceu. Nós estamos no ano de 2024. Quem nos garante que isso de fato aconteceu? Alguém aqui estava lá? Alguém fez uma viagem para Jerusalém para conversar com as testemunhas oculares? Você não vai encontrar ninguém, porque está todo mundo morto. Então, como é que você acredita que Jesus ressuscitou dos mortos? Como é que você acredita nessa história? Porque você depositou a sua fé no testemunho de testemunhas. Testemunhas disseram que ele ressuscitou, e hoje, como essas testemunhas não estão vivas mais, Deus nos deixou o testemunho registrado num livro chamado Bíblia. E você acredita que aquilo que está aqui escrito é o testemunho de testemunhas oculares que viram que ele de fato ressuscitou dos mortos. Então a ressurreição de Cristo, ela é recebida pela fé. Vamos avaliar o texto aí, dos versículos 1 a 8. Primeiro, que a ressurreição de Cristo, ela prova a sua messianidade. Olha só. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. Isso fazia parte do processo. Essas 3 mulheres aqui são as mesmas 3 que nós vemos escrito lá no versículo 40 e 41 do capítulo 15, olha. Estavam também ali algumas mulheres observando de longe, entre elas Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e de José e Salomé, as quais quando Jesus estava na Galiléia o acompanhavam e serviam, e além dessas muitas outras que haviam subido com ele para Jerusalém. Então o que nós temos aqui são discípulas de Cristo, mulheres que seguiram a Cristo Jesus no seu ministério. Essas mulheres foram até o sepulcro no primeiro dia da semana, como eu disse aos irmãos, porque elas não tiveram condições de antes, porque a sexta-feira já estava findando e começando o sábado. Versículo 2, e muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Por que elas não foram quando o sábado terminou? Porque o sábado termina no pôr do sol. E por que elas não foram de noite? Não foram de noite porque possivelmente era perigoso, Então deixaram para ir no outro dia cedinho.
Deixaram para que depois que passasse o sábado elas fossem lá. Então elas vão até lá, mas isso nos chama já uma primeira atenção. Se elas eram discípulas de Cristo, elas ouviram Cristo dizer que ele ressuscitaria dos mortos ao terceiro dia. E a pergunta que nós podemos fazer no texto é: por que essas mulheres foram atrás do corpo de Jesus para embalsamá-lo, para ungí-lo, porque fazia parte de um costume da época, ungir os mortos, sendo que já era o terceiro dia e Jesus tinha dito que no terceiro dia ele ressuscitaria dos mortos? Por que elas não ficaram simplesmente quietinhas dentro de casa esperando a notícia? Ou esperando que ele aparecesse lá? Então, de certa forma, por mais que elas fizessem algo bom, faltou fé. Faltou fé que Jesus ressuscitaria dos mortos ao terceiro dia. Ao versículo 3 diz: diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? Porque era uma pedra muito grande, né? E muito pesada. E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Quem removeu essa pedra? À luz de Mateus capítulo 28, versículo 2 e 3, foi um anjo. Olha o que diz o texto: e eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago e a sua veste alva como neve. Deixa eu te fazer uma pergunta. O anjo removeu a pedra para que Jesus saísse ou para que as mulheres entrassem? O anjo removeu a pedra para que as mulheres entrassem. Ele não precisava da pedra removida para sair. A pedra foi removida para que as mulheres entrassem no túmulo e percebessem que ele já não estava lá. Então o anjo remove a pedra e ele avisa, versículo 5. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas, né? Não entenderam absolutamente nada. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, ou seja, não temas. Calma, acalma o coração. Buscai a Jesus o Nazareno que foi crucificado. Vocês vieram aqui atrás de Jesus, não foi? Mas deixa eu te falar uma coisa: ele ressuscitou. Ele não está aqui. Aqui o lugar está vazio. Só tem eu aqui. Vocês vieram atrás de Jesus, mas ele não se encontra mais aqui. E aí o versículo 7 diz: mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para Galiléia, lá o vereis como ele vos disse. Olha a palavra do anjo. Primeiro, acalma o coração. Não precisa entrar em desespero, não precisa arrupiar o cabelo, não precisa ficar doida, angustiada. Calma, sossega o facho e vai lá anunciar para os discípulos. Vai lá contar para eles o que aconteceu. Vai lá dizer que o Cristo ressuscitou dos mortos. Vai consolá-los, assim como vocês estão agora sendo consoladas. Console os discípulos de Cristo. E aí o texto, versículo 7 diz: dizei a seus discípulos e a Pedro. Por que Marcos menciona Pedro? Porque Pedro tinha negado Jesus, não foi? E os demais discípulos fugiram, não foi? Então ele inclui Pedro nos discípulos para já dizendo para elas o seguinte: olha, Jesus não se esqueceu de Pedro. Apesar dele ter negado o mestre, ele vai restaurá-lo, assim como ele vai restaurar os outros. Porque os outros, por covardia, e Pedro, por covardia, negaram a Jesus. Mas o seu mestre, ele é misericordioso, ele é gracioso, e ele está disposto a restaurar os 11. Ele só não restaura Judas, porque era o filho da perdição, mas os 11 foram restaurados. E como Marcos ele escreveu o seu evangelho tendo como Pedro a testemunha dos fatos, então ele coloca Pedro aqui mencionado. Possivelmente Pedro, quando falou isso para João Marcos, dissesse o seguinte: ele me incluiu. Coloca aí, porque ele me incluiu na restituição, na restauração. E aí o texto diz: olha, ele vai encontrar com seus discípulos lá na Galiléia,
Porque Jesus tinha dito isso lá em Marcos capítulo 14, versículo 28. Quando eu ressuscitar dos mortos, eu vou lá para Galiléia. Olha que interessante. Jesus ressuscitou dos mortos, mas ele não foi se apresentar lá no Sinédrio. Ele não chegou lá no Sinédrio ressuscitado e falou que, cadê o pessoal que me condenou? Vocês me mataram, aqui eu, vivinho, mais vivo do que nunca. Agora vocês acreditam que eu sou o Deus Todo-Poderoso? Agora vocês não acreditam que eu sou o Messias? Não, ele fez isso não. E Jesus também não foi correr atrás de Pilatos, para chegar para Pilatos e falar assim, você me condenou, não condenou? Aqui eu. Cadê as testemunhas que viram a minha morte? Chama o centurião. O centurião não te disse que eu tinha morrido mesmo? Chama o centurião e fala que o homem está aqui. Ó. Jesus não fez nada disso. O que ele foi fazer? Ele foi se encontrar com os seus. Ele largou Pilatos, ele largou Sinédrio, ele largou todo mundo para lá. Ele foi se encontrar com os seus discípulos. Porque o compromisso que Cristo tem é com os seus. Ele não tem compromisso com os outros. Ele tem compromisso com a sua igreja, com o seu povo. E ele vai se encontrar com os discípulos. Versículo 8. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor, estavam amedrontadas, assombradas. E de medo, nada disseram a ninguém, ficaram perturbadas. Então, vamos tirar aqui algumas aplicações, algumas lições desse texto até agora. Primeira coisa, irmãos, é que Cristo cumpriu a sua promessa de ressuscitar dos mortos. Ele disse em Marcos 2,19, 8,31, 9,31 e 10,33 e 34, eu vou para Jerusalém, lá eu serei perseguido, lá eu vou morrer, mas eu ressuscitarei dos mortos ao terceiro dia. Cumpriu a palavra. Ele disse o que aconteceria e de fato aquilo aconteceu. Isso aconteceu para a nossa salvação. Não era possível que Cristo ficasse morto, porque se Cristo continuasse morto, nós não seríamos salvos. A ressurreição de Cristo é tão importante quanto a sua morte. Às vezes algumas pessoas falam, quando perguntadas, quando recebem alguém perguntando para elas assim, por que você é salva? E aí a pessoa fala assim, porque Jesus morreu por mim. Isso é parte da resposta. Eu sou salvo porque Jesus viveu, morreu, ressuscitou e está à destra do Pai por mim. É o plano completo. Então Jesus não poderia só ter morrido por nós, ele tinha que ressuscitar por nós. E a sua ressurreição garante a nossa justificação. Paulo, em Romanos capítulo 4, versículo 25, diz, foi entregue por causa das nossas transgressões. Então lá na cruz ele pagou por todos os nossos crimes e ele ressuscitou para a nossa justificação, garantindo que nós teríamos a justiça dele imputada sobre nós. Se Cristo tivesse apenas morrido, os nossos crimes teriam sido pagos, mas nós chegaríamos diante de Deus no tribunal com as mãos vazias. Seus crimes foram pagos, ok. Mas e o que você fez para conquistar a vida eterna? Porque Deus não disse que para entrar no céu tem que ter obediência perfeita? Que obediência que você tem para poder entrar no céu? Então, se Jesus só morre, ele só paga o que a gente fez de errado. Mas porque Jesus ressuscita, ele coloca na nossa conta as obras dele, a obediência dele, a justiça dele. E aí quando nós chegamos no tribunal de Cristo no final, nós chegamos não com as mãos vazias, mas nós chegamos com a justiça de Cristo. E aí por causa da justiça de Cristo, por causa da perfeição de Cristo, os portões se abrem e a gente pode entrar. Por isso que a ressurreição era necessária. Pedro disse no capítulo 1, versículo 3, Deus nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. E como disse Paulo aos Coríntios, se Cristo não tivesse ressuscitado, a nossa fé era vã. É necessária a ressurreição de Cristo, porque ela garante a nossa justificação, ela garante a nossa ressurreição dos mortos.
Você vai morrer, eu também, a não ser que Cristo volte. Você também vai ser sepultado um dia. Isso vai acontecer, a não ser que Cristo volte antes. Mas você não vai ficar no sepulcro, porque a ressurreição foi garantida por Cristo Jesus, e a vida eterna foi garantida através da ressurreição. Irmãos, se Cristo disse que Ele ressuscitaria e Ele ressuscitou, se Ele disse que vai voltar, o que vai acontecer? Ele vai voltar. Então é uma promessa que vai se cumprir. E eu e você precisamos descansar e crer. E não só descansar e crer, mas também desejar esse dia. Irmãos, o texto diz que quando essas mulheres chegaram e viram que Jesus tinha ressuscitado, elas ficaram com medo. Elas ficaram com medo do que tinha acontecido. Naquele primeiro momento, aquelas mulheres tinham que ter pulado. Essas mulheres tinham que ser, naquele momento, uma espécie de sapatinho de fogo. Elas tinham que balançar e falar assim: glória a Deus, aleluia, Ele ressuscitou. Não, elas ficaram com medo. E você já reparou quantos crentes têm medo da volta de Cristo? Quando fala assim, Jesus vai voltar, a pessoa, pelo amor de Deus, Deus tem misericórdia. Ué, meu filho, pelo amor de Deus, não faz isso não, glória a Deus se Cristo vai voltar. Tem gente que tem medo da volta de Jesus. Tem gente que tem medo de ler o Apocalipse. Não, porque eu leio o Apocalipse, eu nem consigo dormir de noite. Meu filho, Apocalipse fala da vitória de Cristo, da vitória da igreja, você vai ficar com medo de ler Apocalipse? Tem gente que faz até mandinga. Não, pelo amor de Deus, não pode, de jeito nenhum. Não, calma o coração. Se alegra no fato de que Cristo vai voltar. Outra coisa que a gente já pode tirar nesse texto, irmãos, é que as mulheres foram as primeiras testemunhas da ressurreição de Cristo. E aqui está um fato interessante. Vocês lembram que eu falei no domingo passado que o cristianismo, ele não é misógino, como muitos aí fora dizem. O cristianismo inclui as mulheres, ou melhor, o cristianismo mostra o papel das mulheres e dos homens na igreja, na vida. Naquela época, o testemunho de uma mulher, ou ele não valia nada, ou ele valia menos que o testemunho de um homem. E as primeiras testemunhas da ressurreição são mulheres. Talvez seja por isso que quando elas chegaram para os discípulos contando que Jesus ressuscitou, os discípulos, naquela cultura machista, tivessem olhado para elas e falaram assim: lá que você é mentirosa. Porque não tinha crédito nenhum. Mulheres dizendo que Jesus tinha ressuscitado dos mortos. Então, irmãos, a gente percebe aqui que Jesus, na sua ressurreição, mais uma vez mostra que as mulheres, diante do Senhor, têm o mesmo lugar que os homens. Mulheres e homens foram feitos à imagem do Criador. Mulher não é um ser inferior. Mulher tem um papel diferente do homem, mas ela não é um ser inferior, ao ponto de que a sua palavra não tem dignidade, ao ponto de que a sua palavra não tem credibilidade, como aqueles homens pensavam na época. Então perceba que o cristianismo, ele mostra o lugar das mulheres na vida da igreja. Outra coisa que nós tiramos desse texto é que o primeiro dia da semana ficou marcado na história da igreja. Quando você vai para Atos 20, versículo 7, 1 Coríntios 16, versículo 2 e Apocalipse capítulo 1, versículo 10, você percebe que a igreja olhava para o primeiro dia da semana de um jeito diferente, que é o dia do Senhor, o domingo. Hoje, todo domingo nós nos lembramos da ressurreição de Cristo. Todo domingo a gente se reúne para celebrar a vida, a morte, a ressurreição e a ascensão de Cristo, aguardando a sua volta. Nós celebramos ao Senhor no culto solene por todos os seus feitos em nosso favor. Então, por isso que você precisa olhar para o dia do Senhor como um dia especial. O domingo não é um dia igual a segunda, igual a terça, igual a quarta. Não, porque o domingo tem a sua especialidade.
O domingo é o único dia santo à luz das Escrituras do Novo Testamento. É o dia onde nós tiramos, reservamos os nossos afazeres, deixamos de fazer as atividades comuns da semana para reservar o nosso tempo para o serviço ao Senhor em ajuntamento solene, junto com os santos, congregando. E as atividades que nós temos devem ser respeitadas. É bem verdade que nós temos igrejas que não possuem trabalho de manhã nem à noite. Eu, por exemplo, conheço uma igreja em São Paulo que eles têm escola dominical às 10 horas da manhã, depois o culto às 11 horas, meio-dia todo mundo vai embora e à noite não tem nada. Mas é uma cultura daquela comunidade. Mas agora, se nós temos de manhã e noite, nós participamos de manhã e noite. Se aqui nós tivéssemos só de manhã, nós vamos só de manhã. Se nós temos só de noite, nós vamos só de noite. Nós não temos uma ordenança bíblica de quantidade de vezes que nós temos que nos reunir no dia do Senhor, mas que nós temos que nos reunir, isso é verdade. Então nós não podemos tratar o dia do Senhor como um dia opcional. Eu faço, eu vou, eu reúno, se der, se eu puder, se eu tiver condições. Não, é um dia que eu tenho que colocar na minha agenda. Esse é um dia reservado para a comunhão dos santos. Outra coisa que nós aprendemos com esse texto já, irmãos, é que apesar da covardia dos discípulos, todos eles foram restaurados. E a gente se lembra que Deus é misericordioso. Lá em Miqueias capítulo 7, versículo 18, o profeta diz assim: quem é, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança. O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Os 10 fugiram. Pedro negou Jesus 3 vezes. Mas depois da ressurreição, com quem Jesus quis se encontrar? Com os 11. Jesus poderia ter ressuscitado e falado o seguinte: não vou correr atrás desses 11. 3 anos jogados fora. 3 anos preparando esses homens para serem meus discípulos. 3 anos treinando para serem meus apóstolos. E aí, no momento que eu mais preciso, fugiram. E Pedro, que era o cara que várias vezes falou comigo que nunca ia fazer certas coisas, me negou 3 vezes. Eu não quero mais ouvir esses homens. Agora eu vou procurar outros. Agora eu vou atrás de outros. Não. Ele procura os 11, restaura os 11 e envia os 11. Isso nos mostra, irmãos, que Jesus, ele não nos abandona. Não importa o que você faça, não importa o pecado que você cometa, não importa o crime que você cometeu, Jesus está de braços abertos para te perdoar. Jesus está de braços abertos para te restaurar. Não importa o que você fez, às vezes você pode pensar assim: não, mas isso aqui é imperdoável. Só existe um pecado que é imperdoável à luz das Escrituras: a rejeição do Evangelho, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Os outros, não importa. Não importa o que você fez, Cristo está sempre disposto a te perdoar. O perdão está ao alcance de uma confissão de pecados. Basta se arrepender, confessar, Ele te perdoa, Ele muda a sua história, Ele muda a sua sorte, Ele te transforma por completo. Os homens que há pouco tempo tinham negado Jesus, os homens que tinham fugido de Jesus, vão se tornar os principais da igreja. Basta você ler o livro de Atos dos Apóstolos. Pedro, que foi o cara que negou Jesus 3 vezes, vai ser aquele que vai pregar um sermão em Pentecostes e que mais de 3.000 pessoas se convertem. Porque foi restaurado e porque Jesus disse para ele: pastorei as minhas ovelhas. Você me ama, Pedro? Te amo. Você me ama, Pedro? Te amo. Você me ama, Pedro? Senhor, tu sabes de todas as coisas e sabe que eu te amo. Então vai, pastoreia minhas ovelhas. Cuida do meu rebanho. Estamos quites, você está perdoado. Jesus está disposto a nos perdoar. E se Jesus está disposto a nos perdoar,
quem somos nós para não perdoar aqueles que cometem atos contra nós? Que é o que nós estamos vendo na escola dominical. Se Jesus é capaz de me perdoar independente do que eu fiz, logo eu também devo perdoar aqueles que me ofendem. Eu devo perdoar aqueles que se levantam contra mim. Segundo texto, versículo 9. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Então, esse texto, até o versículo 14, vai mostrar que nós devemos crer no testemunho das testemunhas. Os discípulos não acreditaram quando Maria Madalena chegou lá. Vocês conhecem a história de Maria Madalena. Ela foi liberta pelo Senhor. E como eu disse, o testemunho de uma mulher não era digno. Não tinha credibilidade naquele tempo. Chega Maria Madalena, que foi a primeira a ver Jesus, e ele fala para ela, fala assim, vai lá e avisa os meus. Por que Jesus já não apareceu direto para os 11? Por que ele foi mandar recado através das mulheres? Porque tem um ensino aqui. Não descartem as mulheres da minha igreja. Elas fazem parte da igreja. Não veja as mulheres como seres inferiores. Elas são discípulos assim como vocês. Elas têm uma função diferente no ministério, mas elas são discípulas também. Esse é o ensino que Jesus está deixando aqui. Essa mulher, irmãos, ela foi liberta por Jesus e o texto diz que ele libertou ela de 7 demônios. Lá em Lucas fala assim que quem é muito perdoado é muito grato. Você já conheceu alguma pessoa que tinha uma vida assim medíocre na sociedade e essa pessoa foi transformada? Você já reparou como que essa pessoa que foi verdadeiramente transformada vive depois? Ela se entrega de uma maneira à obra do Senhor, porque ela sabe o estado que ela se encontrava e de onde Jesus a tirou. Então ela tem um amor por Cristo, ela tem um amor pela igreja, ela tem uma paixão pela pregação do Evangelho, que é incrível, porque ela foi transformada. E às vezes nós, não é o meu caso, mas você que nasceu na igreja, vamos colocar assim, que não vivenciou essa vida toda bagunçada, a não ser aqueles que chegam numa certa idade, sai de casa, faz igual aquele filho pródigo, né? Vai entregar seus prazeres e depois volta. Mas geralmente o pessoal vai crescendo ali, se converte ali dentro de casa e segue a vida, não sabe o que é esse mundo fora da igreja. E às vezes a gente não tem tanta gratidão assim como aqueles que foram transformados de um modo radical, que foi o caso de Maria Madalena. Então ela era extremamente grata a Cristo por tudo aquilo que ele tinha feito por ela. Ela tinha um amor por Cristo incrível. Mas, quando ela chegou para os discípulos, ela foi para consolá-los, porque o texto diz que eles estavam tristes e choravam, e eles não deram crédito. Naquele momento era a hora daqueles homens glorificarem o nome de Deus e falar assim, não é que aconteceu? Ele disse para a gente várias vezes que ele ressuscitaria dos mortos, e ele ressuscitou. Não. Eles falam assim, não, isso é mentira, não aconteceu isso não. Aí o texto segue, versículo 12. Depois disto manifestou-se em outra forma a 2 deles, que estavam de caminho para o campo. E indo eles, o anunciaram aos demais, mas também a estes 2 eles não deram crédito, que são aqueles discípulos a caminho de Emaús, que está registrado em Lucas capítulo 24. Então perceba que eles não só não acreditaram no testemunho de Maria Madalena, como também não acreditaram no testemunho daqueles 2 homens. A incredulidade, a dureza do coração era tão grande que eles não tinham condições de acreditar. E aí, o versículo 14 diz, finalmente apareceu Jesus aos 11. E Jesus vai aplicar um ensino de cara, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. Jesus mandou
recado através dos 2 discípulos a caminho de Emaús e de Maria Madalena, para dar um ensino para os 11. Gente, vocês continuam descrendo? O coração de vocês continua duro? Vocês ainda continuam entregues à incredulidade? Será que vocês não conseguem entender que eu disse que eu ressuscitaria dos mortos e isso aconteceu? Será que é tão difícil assim acreditar? Como que vocês podem ser incrédulos? Como que vocês têm um coração duro? Jesus não foi direto neles para dar esse ensino para eles, para chamar a atenção deles. Aí, à luz de Lucas capítulo 24, versículo 44, o texto diz que Jesus abre o entendimento deles. E aí eles entendem. Quando Jesus abriu o entendimento dos 11 e explicou que tudo aquilo que estava no Antigo Testamento falava dele e que ele cumpriu tudo, aí a ficha caiu. Então perceba que eles precisaram de uma atuação sobrenatural para entender. Eles não foram capazes de crer de imediato, a não ser que Cristo abrisse o entendimento deles. Vamos tirar aqui algumas lições para nós desse texto. Primeiro, o aparecimento de nosso Senhor a Maria Madalena teve o intuito de consolar todos aqueles que se tornaram verdadeiros crentes, mesmo tendo um passado horrível. Não importa o seu passado. Lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, o texto diz: as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Maria Madalena era aquilo que ela foi. Ela já não era no tempo de Jesus mais. Ela era uma outra pessoa. Ela se entregou aos seus prazeres. Ela estava possessa de 7 demônios. Mas ela não, no tempo de Jesus, nesse momento da ressurreição, ela já havia sido curada, transformada. Isso já é um ensino para mim e para você, que não importa o seu passado. Se você foi transformado por Cristo, o seu passado passou. O seu passado caiu no esquecimento. Cristo jamais vai jogar na sua cara as coisas que você fez no passado. Porque se Ele já te perdoou, Ele não vai te pedir contas daquilo que você fez. Então não importa o que você fez, Cristo pode mudar a sua história. Outra coisa que a gente pode tirar desse texto como lição, irmãos, é que as mulheres anunciaram aos discípulos, mas os discípulos anunciaram ao mundo. A partir do versículo 15, Jesus chama os 11 e disse: ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Essa palavra de Jesus não foi para aquelas mulheres. Jesus não chamou, aproveita lá e chama Salomé, Maria, Maria Madalena, coloca-as aqui que eu vou dar essa ordem para elas. Não, essa ordem foi dada para os apóstolos. Elas foram usadas para auxiliar os apóstolos, mas não foram chamadas para o apostolado. Paulo fala de mulheres que o acompanharam na sua jornada pastoral, como Febe e tantas outras mulheres que o apoiaram financeiramente, inclusive, mas não exerceram o ministério pastoral, o apostolado, o ensino e a pregação pública do evangelho. Isso Deus reservou para os homens chamados por Ele. Ele não poderia ter chamado 6 mulheres e 6 homens para serem os seus apóstolos e apóstolas? Poderia. Se Ele quisesse fazer isso, Ele poderia. Mas por que Ele não fez? Por um respeito à ordem criacional. A mulher foi feita para ser auxiliar do homem. Isso significa que a mulher é inferior ao homem? Já disse que não. Mas ela cumpre um papel diferente na vida da igreja. Não compete às mulheres o ensino, o pastoreio, a direção da igreja, a pregação pública do evangelho. As mulheres podem apresentar o evangelho às pessoas? Claro que pode. Todo mundo aprendeu o evangelho.
E qualquer pessoa pode apresentar o evangelho. Agora, a proclamação pública do evangelho, o ensino público do evangelho, o ensino das escrituras, o exercício do pastoreio, do anúncio do evangelho no mundo, Deus reservou àqueles que ele chamou, àqueles que ele vocacionou. E à luz das escrituras são os homens. A gente precisa se lembrar de uma analogia do casamento, para entender isso. Homem e mulher foram criados para ser imagem e semelhança de Deus. Mas homem e mulher têm personalidades diferentes. E quando existe o casamento, a Escritura diz que eles se tornam um só corpo. E agora o homem vai auxiliar a mulher nas áreas que ela não consegue, e a mulher vai auxiliar o homem nas áreas que ele não consegue, de uma maneira que ambos se complementam pelo casamento. A ideia é essa. Foram criados para ser imagem e semelhança de Deus, mas a mulher reage de um jeito, o homem reage de outro. A mulher tem um tipo de personalidade, o homem tem outro. Mas quando os dois caminham juntos, de acordo com a vontade do Senhor, um ajuda o outro. E a gente precisa trazer essa aplicação para a vida da igreja. Na igreja, Deus chamou os homens para o pastoreio, para o ensino, para a educação, para a direção, para a proclamação pública do evangelho. E as mulheres para auxiliar esses homens nesse processo. Os homens vão conseguir exercer esse papel à medida que as mulheres os auxiliarem. E as mulheres serão auxiliadas, edificadas e cuidadas quando esses homens exercerem corretamente o seu ministério. De maneira que as mulheres são edificadas pelo ministério dos homens e os homens são edificados pelo ministério das mulheres. E homens e mulheres crescem para a glória do Senhor. É assim que funciona. Não é que as mulheres não têm competência, não é que as mulheres não têm sabedoria o suficiente, não é que as mulheres não tenham inteligência o suficiente. Não é isso. Mas o pastoreio, o ensino, a proclamação pública das Escrituras é restrito aos homens. Outra coisa que nós aprendemos já nesse texto é que a incredulidade dos apóstolos traz para nós uma lição. Não devemos sentir surpresos quando brotarem dúvidas no nosso coração. Quantas vezes que na jornada cristã você não duvida de muitas coisas? Quantas vezes você não é levado à incredulidade? Mas apesar da incredulidade, Cristo cuida de nós. Apesar dos momentos em que nós não acreditamos, Cristo cuida de nós, porque Ele sabe da nossa fragilidade. E ao mesmo tempo isso é um ensino para nós, porque às vezes nós que já chegamos num certo nível espiritual, temos a tendência de julgar os nossos irmãos que ainda estão engatinhando, achando que eles ainda não entenderam certas coisas, porque são burros, me desculpe até a expressão, são ignorantes demais, são burros, não é possível. Não, meu querido, tenha paciência, do mesmo jeito que Cristo tem paciência com você, tenha paciência com aqueles que ainda não entenderam as coisas do jeito que você, graças a Deus, já entendeu. Isso não significa que ele é menos inteligente que você. Isso significa que, graças a Deus, o Espírito Santo tem te moldado e o mesmo Espírito vai moldá-lo. E ele vai entender com o passar do tempo. Agora, ele precisa se esforçar, obviamente. Mas nós precisamos amar essas pessoas. Outra lição também que nós podemos já tirar desse texto é que, enquanto pregamos o Evangelho, irmãos, muitos não vão crer. Do mesmo jeito que os discípulos tiveram dificuldade em crer, a não ser quando Jesus abriu o seu entendimento, quando nós pregarmos o Evangelho aí fora, muitas pessoas não vão crer. E Jesus disse isso na parábola da semente, que a semente cai em solos diferentes. Existem pessoas que vão ouvir o Evangelho, vai entrar num ouvido e vai sair no outro, e ela nunca vai acreditar. Ela vai continuar na sua incredulidade.
E por isso eu vou perder as esperanças? Por isso eu vou ficar indignado? Não, porque Paulo disse em 2 Coríntios capítulo 2, que nós somos o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, quanto nos que se perdem. O evangelho não é eficaz apenas quando ele salva pessoas, mas também quando ele condena. Às vezes a gente acha que a gente saiu pelas ruas afora, pregou o evangelho, e de 10% dos que ouviram foram transformados, a gente fala assim: o evangelho foi eficaz na vida desses 10%. Não, o evangelho foi eficaz na vida de todo mundo. Só que para uns ele foi eficaz para a salvação, e para outros ele foi eficaz para a condenação. A glória de Deus não está na conversão dos homens, a glória de Deus está na proclamação do evangelho. Porque nós não fomos chamados para converter pessoas, nós fomos chamados para pregar a palavra. Quem converte é o Espírito Santo. Se as pessoas não convertem, não é porque a pregação não foi eficaz, é porque elas não se arrependeram e creram, porque o Espírito Santo não mudou o coração delas, e teve um motivo para isso. Mas que o evangelho foi eficaz e que o nome do Senhor foi glorificado, isso foi. Porque é a pregação do evangelho que glorifica o nome de Deus. Também podemos tirar mais uma lição, irmãos, nesse texto, é que somente aqueles que ressuscitaram com Cristo viverão com Ele pelos séculos dos séculos. Lá em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 5, Paulo diz assim: examinais se estais de fato na fé. E aí eu faço uma pergunta para cada um de vocês: você tem plena convicção de que você nasceu de novo? Você tem plena convicção de que você morreu com Cristo na cruz? Você tem plena convicção de que Cristo pagou por todos os seus crimes naquele dia? Você tem plena convicção que você ressuscitou com Cristo e que por isso hoje você é uma nova criatura? Se você não tem convicção, você precisa fazer uma avaliação do seu coração. Você precisa passar a Escritura como filtro no seu coração, para que você entenda se de fato você está na fé. Se você não é uma pessoa apenas que está no meio da igreja, mas não faz parte da igreja. Talvez você tenha cheiro de crente, mas não é crente. Talvez você tenha vocabulário de evangélico, mas você não é evangélico. Talvez você fala de Jesus, mas Jesus não é a sua vida. Então você precisa fazer essa avaliação. Quem é Jesus na sua vida? Você já ressuscitou com Cristo? Porque somente aqueles que ressuscitaram com Cristo é que viverão com Ele pelos séculos dos séculos. E por último, para concluir, se nós nascemos de novo, se nós morremos com Cristo, se nós fomos ressuscitados com Cristo, essa ressurreição com Cristo deve nos levar a um novo jeito de viver, a uma novidade de vida. Se você nasceu de novo, se você foi ressuscitado com Cristo, você foi ressuscitado para um outro tipo de vida. Não uma vida entregue ao pecado, não uma vida entregue aos seus desejos e prazeres, mas uma vida para a glória do Senhor. Então não permita que o seu eu e que o seu passado fique em evidência hoje. Mas permita que a sua vida seja rendida aos pés do Senhor todos os dias, de maneira que o seu pensar, que o seu falar, que o seu agir esteja em harmonia com a Escritura Sagrada, para que você possa glorificar o nome do Senhor, já que você nasceu de novo, já que você foi ressuscitado com Cristo. E a gente precisa se lembrar, irmãos, que sem santificação ninguém verá a Deus. Como você tem que santificar a sua vida? Uma mente santificada, uma língua santificada, os olhos santificados, as ações santificadas, para a glória do nosso Deus. Se nós nascemos de novo por um outro tipo de vida. Que Deus nos abençoe.